estava, inclusive, nessa página aqui, que eu quero mostrar para vocês. O Constantino falou que o Alexandre de Moraes se tornou alguém perigoso para o sistema porque ele é maior que o sistema. O Banco Master tem potencial de implodir a republiqueta de bananas do Brasil e, principalmente, entregar a cabeça de Alexandre de Moraes. Vamos ver o que ele falou, que também não vai valer o tempo que a gente vai ficar aqui ouvindo. Mas vamos lá, gente. Enquanto isso, vamos pingando e vamos dando risada aí do Constantino. Fica com aquela clara sensação de que o Alexandre de Moraes, com o jeito tirânico dele, foi muito útil ao sistema até aqui, né, para perseguir o Bolsonaro e seu entorno. Opa, Oswaldo, você mandou, eu não vi, Osmar, o seu, eu acho que eu não vi a sua mensagem. Às vezes eu fico aqui falando e acaba passando, desculpa, falha minha, eu tô vendo que tá aqui o pessoal do Bastardos, um beijo pro pessoal do Bastardos. Você só me fala se você mandou no Pix, que aí eu tiro da minha conta, Osmar. Um beijo para você, Osmar Rocha. Para colocá-los fora da equação política, prendê-los, né? E agora ele poderia ter se tornado alguém não só descartável para o sistema, como perigoso. Poder demais concentrado nas mãos de uma pessoa, o poder sobe a cabeça, o poder corrompe, né? Então existe um risco realmente dele estar maior do que o sistema, digamos assim. Ele virar de fato o tirano, o imperador do Brasil, aquelas alcunhas que a gente acaba colocando pela sua conduta autoritária, e isso não agrada a muita gente do sistema. Então, tentando ilustrar isso que você disse, né, eu vou ler algumas manchetes aqui, por exemplo, hoje, tudo hoje. Né? Joel Pinheiro da Fonseca, que é um esquerdista que escreve na Folha de São Paulo. Discutir o impeachment de Moraes é golpismo? Pergunta ele. O Senado tem a prerrogativa de investigar e punir mais condutas de ministros do Supremo. E ele conclui, então, que esse poderia ser um caminho. Bom, obviamente que ele está certo, mas até coisa de poucos dias atrás, quem dissesse isso realmente era taxado de golpista, de estar promovendo atentado contra a democracia. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes foi tratado por muita gente dessa imprensa tradicional como o salvador da democracia, quando ele usava o seu arbítrio todo para perseguir Bolsonaro. Então, de repente, por conta do escândalo do Banco Master, das ligações para o Banco Central, que ele soltou uma notinha alegando que era tudo ligado à Lei Magnitsky, pouco convincente, né? E é que nem achar que o Toffoli e o advogado do Banco Master falaram só do Palmeiras no jatinho, é o velho fumei, mas não traguei, né? Quer dizer, pouco crível que essas figuras tenham se encontrado ou falado no telefone sem tratar de um assunto tão explosivo quanto o Banco Master, que, segundo várias fontes da jornalista Manu Gaspar, foi, sim, tema de conversa. Várias fontes que são questionáveis, e a gente já falou disso a semana inteira por aqui. Então, tudo muito, 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 muito questionável, como a gente sabe, tá? A gente falou por aqui que está tentando aí cavar uma lava-jato pela popularidade do presidente Lula. Então, a Manu Gaspar precisa explicar, ela precisa se posicionar, precisa dar provas do que aconteceu. Eles fizeram reuniões com outras pessoas. As reuniões foi por conta da imposição da Lei Magnitsky, primeiro para o Alexandre de Moraes e depois para a Viviane Bart de Moraes. Então, elas tiveram, esses encontros foram logo na sequência de cada uma delas. O Alexandre de Moraes divulgou essa semana sobre esse assunto, tá? E o que foi mencionado do Banco Master foi mais ou menos assim, e aí, Galípolo, e o Banco Master? Meio um papo de churrasco. Assim, a Daniela Limas falou esse vídeo durante a semana que se mencionou, mas foi aquela coisa en passant, porque foi exatamente quando estourou o Banco Master, que foi no segundo encontro que eles fizeram, tá? Foi exatamente isso. E... Então, Osmar, depois você só me coloca o número aqui de quanto foi, que aí, porque eu não tenho acesso à nossa conta, a conta está em nome da Xanda. Se você quiser, eu pergunto para ela. Se você não quiser colocar aqui no chat quanto foi, não tem problema. Mas só para eu poder ajustar a nossa continha aqui da tela, tá bom? Um beijo para você e muito obrigada pelo prestígio aqui da nossa live. A gente conta com vocês. Mas eu vou até ver se eu acho esse vídeo da Daniela Lima enquanto o Constantino fala. O outro é o Josias de Souza, no UOL, né, que é um site de esquerda, um jornalista com viés de esquerda, dizendo: silêncio de Moraes sobre Master vai do inconcebível ao intolerável, o que é na mesma linha do Merval Pereira no próprio Globo e do Lauro Jardim no próprio Globo, que também cobram quanto ao silêncio que agora foi quebrado, uma notinha que, repito, não foi tão convincente. E o mais sintomático de todos, talvez, Mari, o blog do Noblar,
do Ricardo Noblat, que é um ministro que é um jornalista que é petista, que passa final de semana como ministro do STF e se vangloria disso, né, já postou fotos ao lado de Dias Toffoli confraternizando num fim de semana, ali acho que numa espécie de churrasco, né? Ele colocou à espera de que o ministro Alexandre de Moraes se explique. O silêncio, em certos casos, é um mau sinal. Bom, não resta muita dúvida que talvez o Noblat vá tomar a quebra do silêncio de Alexandre de Moraes como algo satisfatório. Deixa só eu colocar o vídeo da Daniela Lima aqui, que tem a ver com o que ele está falando. Eu vou trazer, porque é muito bom esse vídeo dela. Ontem à noite, que o Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central teriam se falado 6 vezes por telefone por iniciativa do ministro para tratar do Banco Master. O ministro solta uma nota dizendo: eu nunca falei com ele por telefone. Gabriel Galípolo diz que não houve pressão do ministro ou qualquer gestão do ministro em relação ao Banco Master. E aí você tem agora o diretor-geral da Polícia Federal dizendo taxativamente que o que está se falando é mentira, a palavra é dele, não é minha. Se você vai considerar a narrativa de quem resolveu falar sobre sigilo, você precisa considerar o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é vice-presidente do Supremo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, e o presidente do Banco Central como mentirosos. Porque os três não estão falando em off, eles estão falando em on e dando datas e de negativas taxativas. Assim, se isso se prova lá na frente uma mentira, é problema não para 1, não para 2, mas para 3 nesse momento. O Estadão publicou ontem... É isso. Então, ela falando sobre esse assunto, ela vem falando durante todos esses dias, deixa eu ver se tem outras coisas também do Rômulo Dias, no X, sobre esse mesmo assunto da Daniela Lima. Eu lembro que eu peguei dele, salvo engano também, todos os vídeos dela falando sobre isso. Deixa eu ver aqui. A Daniela Lima, inclusive, ela vai falar sobre a prisão do Silvinei. Vou colocar aqui para vocês agora, já que nós estamos com a mão na massa. Entre aspas, que ele apresentou, informando que não podia nem falar, nem escutar por questões de saúde. Então, ele se apresenta como um cidadão paraguaio, que não consegue falar nem escutar por questões de saúde. Ele colocou aí um câncer tipo 4. Veja onde vai, né, a necessidade de mentir. O último estágio, né, um câncer terminal, que estaria indo para El Salvador para fazer lá no país do ídolo, né, da extrema-direita, o Bukele, né, para fazer esse tratamento. E aí, quando a polícia paraguaia da migração, e é muito interessante porque tem uma foto dele, Silvinei, está até no UOL, né, preso, cabeça baixa, assim, do tipo, meu mundo caiu, e do lado está o policial Migraciones, né, o policial da imigração paraguaia. Porque quando ele apresenta esse documento, o policial olha e fala: no habla, no escuta e vas a onde, sabe? Não fala, não escuta e vai para onde? Esquisitíssimo. E eu trago aqui uma ultimíssima curiosidade também. Eu cheguei, e o Fábio Serapião, por favor, convido todo mundo, vá depois no portal do UOL para ver as reportagens do Serapião. Ele pegou o documento que o Silvinei apresentou. E tem lá, Dr. Carlos Sodré de Oliveira, CRM, tal, Paraná. O Conselho Federal de Medicina nos dá a possibilidade de consultar, né, os cadastros dos médicos. Até o nome do médico é falso. Eles pegaram o CRM de um nutrólogo. Luiz Gustavo Candioto, você teve o seu CRM usado ilegalmente num documento. Para fechar, Mauro, e aí acho que é um prato cheio para você e para o Josias, para fugir, o que já é um crime da condenação que já teve, o Silvinei cometeu outros crimes além da tentativa de fuga. Ele falsificou laudo médico, ele falsificou passaporte, ele fez violação da tornozeleira eletrônica. Enfim, o cidadão ainda vai conseguir abrir novos processos contra si. Veja só que loucura. Não, gente, realmente, eu ainda falei para vocês, tem que responsabilizar esse médico, mas aí o laudo é falso, então aí fica bastante complicado, né? Gente, vamos lá, quem puder mandar R$2 aqui,
através do Superchat ou do Super Stickers ou no folhademocrata@gmail.com. Fala para mim aqui no chat quanto vocês enviaram no Pix para eu poder tirar da minha conta. Faltam R$63 ainda a nossa live chegando ao fim. Aqui a Fátima pede, povo lindo, faça uma festa de pingos. Bora lá. Gente, R$2 de todo mundo. Vamos colorir aqui o nosso chat para nós podermos bater a meta e fechar essa semana bonita de feriado com as contas pagas, gente. Vamos lá? A gente precisa muito da ajuda de vocês para a manutenção do nosso canal. Vamos continuar aqui vendo Rodrigo Constantino. Bora lá. Então ele se explicou que, bom, era só isso que eu queria. Mas a gente percebe que tem, sim, um movimento cada vez maior de jornalistas ou militantes de esquerda que até ontem estavam aplaudindo o arbítrio de Moraes porque ele era um grande defensor da democracia, muralha da democracia, que estava protegendo as instituições das ameaças golpistas dos bolsonaristas. Essa turma já está se sentindo à vontade em falar de impeachment, em cobrar quebra de silêncio, explicações. Afinal de contas, o caso do Banco Master é explosivo, não só pelas ligações ao Banco Central, né, que era uma prerrogativa do contrato do Banco Master com o escritório da família de Alexandre de Moraes, da esposa de Alexandre de Moraes, e ela não entrou em contato em nenhum momento, pelo que se tem conhecimento. Então, ele entrar em contato 4 vezes, mas a própria esposa, que era advogada do banco, não procurar o Banco Central, que era um dos objetivos do contrato, soa no mínimo muito esquisito. Mas esse contrato em si, vamos ter que sempre lembrar aqui, né, porque tem gente que às vezes esquece e tem memória curta, era de 3,6 milhões de reais por mês, totalizando em 3 anos 129 milhões de reais. Ou seja, estamos diante de uma bomba, de uma hecatombe. Aliás, o Banco Master tem o potencial de implodir a Republiqueta de Bananas do Brasil como um todo, mas principalmente entregar a cabeça de Alexandre de Moraes. Então, está parecendo que muita gente está deixando correr solto, cobrando explicações, sabendo que isso pode levar a uma implosão do Moraes. Podem ser vários os motivos para isso, né? O motivo, por exemplo, do PT não é o mesmo do motivo da oposição. O PT quer indicar mais um ministro, o PT não confia em Alexandre de Moraes, porque ele não é um deles, ele não é um petista e nunca foi, ele é um tucano, foi de governos tucanos, foi filiado ao PSDB. Então, existem vários motivos que a gente consegue especular para que grupos distintos estejam largando as mãos de Alexandre de Moraes. Outra coisa, só para fechar esse primeiro comentário, Mário. E também lembrando que o Alexandre Vieira, gente, que não é flor que se cheira e não é santo de nossa devoção, ele essa semana ajudou a causar toda essa dor de barriga aí com a questão do Alexandre de Moraes. Então, assim, obrigada, Osmar, obrigada, pode deixar que eu agora arrumo aqui. Então, o Alessandro Vieira, ele está realmente em cima disso para colocar uma votação. Eu trouxe essa notícia aqui essa semana, ele que é lavajatista, então foi todo esse conjunto probatório aí para ir para cima do Moraes, que foi responsável, relator dos processos envolvendo os núcleos golpistas do 8 de janeiro, ele que está na primeira turma do STF. Então, para quê? Para desmoralizar aqueles que estão junto do governo Lula, ainda que não seja por óbvio, que são poderes diferentes. Não é ali um aliado do presidente Lula, mas está ali fazendo seu trabalho como um representante do judiciário, sendo ministro da Suprema Corte. Então, é uma tentativa de desmoralizar o Alexandre de Moraes por conta da popularidade, por conta de todas essas pesquisas que envolvem o presidente Lula e de todos esses projetos que emplacaram aí no Senado. Então, você pode perceber como nas últimas semanas eles pegaram a questão do Jacques Wagner, aumentaram essa questão da Malu Gaspar, essa questão da esposa do Moraes, então querendo unir a história da Viviane Bart, por ela ser advogada do Banco Master, com o Galípolo e com a Lei Magnitsky, com os supostos encontros aí, que na verdade os encontros aconteceram, mas não necessariamente tiveram a matemática do Master, que ficou esclarecido aí durante a semana, tá? Então é importante a gente falar sobre isso. E já que nós estamos aqui, eu vou trazer um videozinho do Brasil Sátira do Poder. Deixa eu ver aonde eu coloquei. Tá aqui. Falando da Malu Gaspar. Mas, gente, vamos lá. Faltam agora
Faltam R$55 para nossa meta, gente. João Carlos, muito obrigada. Lindy, esses bolsonaristas são todos covardes. Silvinei é só mais um. Cara, o negócio do câncer foi pesado, né? Foi amoral, imoral. Poxa, ele falar que ele tá com câncer no cérebro, que ele não consegue falar e nem ouvir. Pelo amor, né, gente? Que covardia. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!